Richard gritou. Todos devem se deitar no chão agora. E assim fizemos. Depois de mais ou menos 5 minutos, levantamos e havia um barulho que parecia um som de cristal soando. O chão estava muito gelado e tremia. Um tremor leve, porém todos nós sentíamos. Eu subi com o Richard para pegar as mochilas de emergência. Tínhamos 12 mochilas para crianças e 6 mochilas para adultos. Eu disse para o Richard: essas são nossas mochilas. Nós não temos mochilas para todos. Se isso durar por muito tempo, vamos ficar como? Então o Richard disse: Sana, vai ficar tudo bem. Ficamos em silêncio até ouvir que estava soando o alarme de guerra. Isso significava que nós não podíamos sair de casa até que chegasse ajuda militar. Todos fomos para o bunker da casa. Eu levei a campainha da sala na esperança dos outros pais virem buscar os seus filhos. Até que por uns 5 minutos ficou tudo escuro. Estávamos sem eletricidade. Eu esperei os pais virem buscar as crianças, mas isso não aconteceu. As crianças dormiram e eu e o Richard subimos para pegar panelas, água e fósforo. A casa estava congelando e a neve lá fora não parava de cair. Retiramos os colchões das camas e colocamos no bunker. Colocamos as baterias carregadas no bunker, acendemos as lâmpadas solares, colocamos madeira na lareira para nos aquecer. Colocamos as cortinas especiais para proteger as janelas do frio congelante. Era 1h45 da madrugada. Colocamos mais madeiras na lareira e assim pegamos no sono. A segunda-feira, 26 de maio de 2025, foi marcada pelo som do alarme de guerra. Um presente surpresa para todos nós. Sem internet, sem TV, sem rádio e sem informações, com medo e com os filhos de outros pais dentro de minha casa, com uma temperatura de menos 26 graus. Estamos em guerra desde 18 de dezembro de 2024, mas nada grave, apenas militares circulando as autoestradas. Drones sobrevoando todos os países, pequenas guerras civis, aqui ou ali. A nossa sorte foram os canais sobre sobrevivencialismo que nós assistíamos. Por isso é que começamos a estocar tudo o que podíamos precisar para nossa sobrevivência por uns 3 anos, dividido por 12 crianças e 6 adultos. Eu não esperava por esse dia, mas ele chegou. Porém, eu não imaginava que eu ia passar por isso, nem que teria a companhia de pessoas desconhecidas. Dia 27 de maio de 2025. Quando nós acordamos, era 10 horas da manhã, então preparamos o nosso desjejum. Eu me deparei com pessoas diferentes, seres humanos com gostos, educação e cultura totalmente diferentes. Então eu comecei a chorar. Eu estava com medo. Comecei a pensar em todos os meus familiares e conhecidos por todo o mundo. Fiquei imaginando no que podia ter acontecido com os pais que estavam a caminho de minha casa para buscar os seus filhos. E pensei, e se as minhas filhas estivessem agora com outras pessoas? Eu sentia uma dor que eu não sei nem explicar em palavras. Então as crianças vieram me abraçar, dizendo que ia ficar tudo bem e que ainda bem que elas estavam passando por isso com a mãe da Lisa e Isa. Não havia lugar melhor para se estar agora. Eu vi as luzes e as ouvi também,
e isso me deixou mais calma e mais tranquila. Então eu perguntei: quem tem alergia a pão? Ninguém, né? Quem tem alergia a leite? Ninguém? Quem tem alergia à aveia? Ninguém, né? Ótimo! O nosso de jejum de hoje será uma fatia de pão, um copo com leite e 2 colheres de aveia com 3 frutas secas. Será castanha do Pará, nozes e uvas passas. Eu preciso que todos vocês comam tudo e bebam tudo. Aqui não teremos eu não gosto disso ou daquilo. Quem não comer vai ficar com fome até o horário da próxima refeição. Minhas filhas, Lisa, 11 anos, Isa, 4 anos. Nossos convidados, Emma, 9 anos, Aife, 11 anos, Laura, de 4 anos, a irmã da Aife. Linda, 10 anos, Sofia, irmã gêmea de Felina, de 11 anos, Millie, 4 anos, Oliver, 4 anos, Jeda, 4 anos, Dora, 4 anos, Ana, 14 anos, irmã Saa, 12 anos, Thomas, 6 anos, irmã Noah, de 4 anos, Sam, 10 anos, irmão Jem, de 12 anos, e a irmã Shenoa, de 6 anos, Beyami, de 5 anos, e os superdotados Yuri, gêmeo de Vasily, de 6 anos, Leon, de 5 anos, Felipe, 14 anos, irmão do Jarno, de 12 anos, e a irmã Rita, de 12 anos. Louvis, de 5 anos. Um total de 27 crianças. Adultos, eu, Sana, Richard e a Beth, mãe do Richard, Milan, Ben, Caleb, Marion, mãe de Johan, e o Johan. A mãe do Richard disse que era bom ter um rei e uma rainha na casa. Um prefeito e uma prefeita. Ela sugeriu eu e o Richard, já que éramos marido e mulher. Isso na cabeça dela. O Richard reagiu. Nós não somos marido e mulher, mamãe. Somos apenas pais das meninas. E não moramos juntos. Ela não quis casar comigo. A senhora se lembra disso? O tom na voz dele era de mágoa. Eu, por minha vez, com muita vergonha, preferi ficar calada e não reagir, pois todos estavam olhando para mim. Então Richard se virou para mim e disse: eu preciso conversar com você, e depois com todos os adultos, e depois com as crianças dessa casa. Em nossa reunião, concordamos que íamos fazer o nosso melhor para proteger todas as crianças e tínhamos que manter a ordem da casa e alimentar as crianças. Dia 28 de maio de 2025. Acordamos, preparamos o nosso de jejum e eu fui conversar com a Beth, a mãe do Richard, e com a Marion, mãe do Johan, pois as crianças precisavam voltar às aulas, dar continuidade à lição escolar. Eu pedi para o Richard ir até a escola para pegar livros e o material escolar das crianças. Eu fiquei em casa com as outras crianças. O Petrus, o Caio, o Jem e o Sam foram buscar madeira para colocar na lareira. A temperatura caía ainda mais. Todos chegaram juntos e com muito frio. O Johan foi na casa da mãe das crianças, porém não havia ninguém lá. A mãe de Linda, Felina e Sophie também não estavam em casa. Os pais da Noah e Thomas também não. Os pais de Sam, Jamie e Shenoa também não estavam em casa.
nem os cachorros. A mãe da Aife e Laura não estava em casa. Os pais de Milly também não. Eu chamei o Richard para irmos até o mercado, que ficava próximo de nossa casa. Para nossa surpresa, a porta do lado do mercado estava entreaberta. Entramos com receio de encontrar alguém, mas não havia ninguém por lá. Pegamos o que pudemos e colocamos num colchão de ar e puxamos até a nossa casa. E fizemos isso por mais 3 vezes. Em casa, jantamos e fomos para a sala conversar sobre o que havia acontecido nos últimos 6 meses no mundo. Afinal, o que houve para estarmos assim? No Brasil, o presidente tinha falecido e um outro que parecia muito com ele ficou em seu lugar. Só que esse não podia participar de reuniões públicas no exterior. Esse senhor, que parecia muito com o presidente do Brasil, infartou de uma hora para outra. E um outro sósia, que ficou em seu lugar, no final de dezembro, esse sósia estava dando muitos problemas ao governo. No início de janeiro deste ano, foi anunciado a queda desse presidente. Para a surpresa de todos, quem assumiu o país foi o Exército Brasileiro, juntamente com a Marinha. Depois de 7 dias de guerras civis, por ordem dos Estados Unidos e mais outros 28 países, o Brasil ficou nas mãos do Exército Brasileiro, que causou milhares de mortes, milhares de quilos de drogas apreendidos, fuzis montados e desmontados, roupas táticas. O tráfico foi exterminado por completo pelo Exército Brasileiro e a Marinha. Os Estados Unidos, junto com alguns países da Europa, enviou os seus soldados para ajudar o Exército Brasileiro. Um erro de cálculo ocorreu com uma aeronave que colidiu com o Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro. E isso deixou muitos moradores que viviam ao redor extremamente chateados. E aí começou mais uma guerra civil, pois isso desvalorizou os prédios locais. As pessoas pareciam respirar um gás desconhecido. Esse gás causava sentimento de ira nas pessoas pelas ruas e elas matavam umas às outras sem motivo algum. A Neide já havia comentado sobre isso antes. Ela dizia que todos nós, no mundo todo, estávamos respirando um gás zumbi. Esse foi o nome que ela deu a esse gás. Esse gás deixava as pessoas lentas, pensativas, cansadas, que fazia elas se afastar de outras pessoas para estarem isoladas e comendo para ganhar peso, atrofiando o cérebro para impedir elas de raciocinar. Isso tudo acontecendo do lado de fora, enquanto todos estávamos vivendo dentro de blocos. Antes pensávamos ser sonhos da Neide. Hoje parece ser tudo verdade. O problema é que ninguém sabia que gás era esse e quem o estava lançando no ar. A Rússia estava em briga com a América. O presidente não conseguiu conter a Europa, que continuou financiando a guerra Ucrânia contra a Rússia. A Ucrânia tinha toda a razão em não ceder o seu território para a Rússia. A Rússia, por sua vez, tinha um presidente que sofria por complexo de inferioridade. Ele queria obrigar a Ucrânia a cuidar dos russos que lá viviam como se lá fosse a Rússia. O problema é que para a Ucrânia, os filhos só são importantes para os seus pais. E os russos que querem falar a língua russa ou até mesmo viver como russos, eles que voltem
para o lado deles, lá na Rússia. Lá eles vivem como russos. Só que o outro presidente não gostou nada disso e aí virou guerra. A Europa, que ama uma briga para se manter como países de primeiro mundo, o que era uma grande ilusão, estava totalmente falida. Mais de 80% de seus arsenais de guerra estavam em outros países. Parecia boicote de outros países para chegar a esse ponto e assim poder atacar esses países e vencer por fragilidade, já que países desarmados não podem se defender. O Caleb disse: a Europa abriu as portas para vários estrangeiros e assim deixou o perigo entrar pela porta da frente. A própria Europa financiou a guerra contra ela mesma. Os países desses asilados os enviou propositalmente para que todos os meses esses cidadãos os enviassem dinheiro. O dinheiro que a Europa dava para eles se manterem, uma boa parte era enviada para os seus países de origem para financiar a guerra contra a própria Europa. Assim, destruiria a reserva financeira desses tais países que se diziam países de primeiro mundo. Desde dezembro que a América põe drones no céu. Os especialistas neste assunto treinaram seus novos funcionários para isso. Porém, eles se esqueceram de avisar a população mundial. Com notícias falsas, o povo levou para o lado da piada. A Neide disse que o planeta estava pesado. Havíamos construído tantas coisas que nem estavam sendo usadas mais. Isso estava sobrecarregando o nosso planeta e fazia o planeta se movimentar para o lado oposto. E havia muitas pessoas em território que só cabiam 10.000, haviam mais de 50.000. Isso provocava o aquecimento global em um determinado lugar e fazia a Terra esfriar em outros. Porém, os governantes não estavam levando isso a sério. Chamava os colegas dela de loucos. Poucas pessoas sabiam e buscavam se informar mais sobre o assunto. A Terra já estava girando de forma oposta ao que era antes. O que foi destruído antes não se reconstrói de forma tão rápida. A quantidade de objetos construídos por mãos humanas jogados em um determinado lugar estava modificando a estrutura da Terra, do meio para baixo e do meio para cima, muito rápido, sendo que isso levou anos para estar como hoje se encontra. Essa rapidez toda levou ao congelamento do planeta. Talvez assim a Terra crie uma maneira própria de se curar e se estabilizar, voltando ao seu sentido de giratória normal. Enfim, parece que deu certo, já que estamos do jeito que estamos. Pois parece que este gelo está por todo o planeta. O calor em massa humana está estabilizado. Depois do frio será o calor extremo. Logo depois, os ventos, as chuvas e tudo se renovará. Só que isso vai levar anos. No dia 15 de maio, ficamos sabendo que parecia ter algo grande se aproximando da Terra. O tal objeto poderia cobrir a Terra toda, fazendo sombra por todo o planeta. Isso poderia destruir a Terra por completo. Como estávamos ouvindo falar sempre sobre o assunto, algo que estava passando próximo à Terra e não víamos nada, nós não demos importância alguma. Fomos todos para a cama depois de um dia cansativo. Na cama, o Richard disse que ele estava preocupado, pois tinha homens adultos demais na casa e tínhamos que ficar atentos com as crianças.
Eu conversei com ele para deixar um quarto separado, caso alguém precisasse usar para ter relação sexual. E óbvio, sem envolver as crianças e sem fazer barulho. No dia seguinte, eu fui até o mercado com Richard, Johan e o Milan. E o Richard disse a Milan e ao Johan: vocês vão levar as compras no colchão para casa e eu e a Sana vamos separar mais coisas para levar para casa. Eu e o Richard começamos a arrumar os produtos nos carrinhos de compras e colocamos do lado de fora do mercado. Eu comecei a ouvir um som que parecia violino. Comecei a ver umas luzes violetas e rosa. E comecei a sentir um cheiro de cedro que estava fazendo a temperatura local aumentar. Eu parei e fiquei olhando para o Richard. Ele parecia estar mais bonito. O rosto dele estava jovem. O cabelo dele brilhava e parecia estar crescendo novamente. A cabeça dele tinha lugares que já não tinha mais cabelo, porém estava crescendo novamente. E a cor rosa se aproximava dele e o deixava ainda mais bonito. Então ele parou e ficou me olhando. E os olhos dele brilhavam e me deixava sem graça e sem jeito. Ele se aproximou e começou a me beijar. Ele me abraçava muito forte e ele foi ganhando músculos e mais cabelos. E quando eu olhei para ele, ele parecia estar mais jovem. E ao redor dele tinha uma luz prata neon, como eu nunca havia visto antes aqui na Terra. Eu conseguia ver partes do meu corpo. Eu via as minhas pernas, que antes eram marrom, e agora tinha uma cor creme, tipo de neon, algo que eu nunca vi antes. Eu estava brilhando com uma cor que eu nunca tinha visto antes. Nós nos deitamos e fizemos amor como nunca havíamos feito antes. E parecia que o tempo havia parado para aquele momento especial que estava acontecendo ali. Então Richard começou a falar nos meus ouvidos. Você tem um cheiro gostoso de lavanda com mel. Como você conseguiu pôr as luzes e a música aqui? Tão romântico isso. E eu disse para ele, eu não coloquei nada, eu não fiz nada. Eu pensei que só eu podia estar vendo as cores e ouvindo a música e sentindo o seu cheiro de cedro. Mas você também consegue sentir tudo isso. E o mais engraçado é que eu olhando para você, você parece ter ganhado novos fios de cabelo. Você está mais jovem, cheio de músculos e está mais gostoso. E ele disse, você está deliciosamente gostosa e preciosamente linda. E nós nos beijamos. Quando abrimos os nossos olhos, parecíamos estar em um outro lugar. Uma montanha, não sei. Havia várias luzes ao nosso redor, luzes de todas as cores. E ficamos olhando a paisagem que era de pedra. Era tudo de pedra. Então ouvimos uma voz forte e firme dizer, sejam muito bem-vindos. Nossa, nós tomamos um susto e nos viramos para ver.